Amados irmãos, amadas irmãs, possamos neste domingo, 18 de abril, terceiro domingo da Páscoa, escutarmos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ele estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós iniciamos essas leituras de hoje. Eu vou citar duas leituras, a primeira leitura e a segunda. Nós não leremos, porque o nosso foco é sempre o Evangelho, mas eu acho interessante fazer sempre um comentário introdutório. A primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 3, dos versículos 13 ao 15 e 17 ao 19, onde Pedro faz um discurso para o povo, e eu destaco dessa leitura o último versículo, quando ele vai nos dizer: Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Ou seja, nesta leitura, Pedro está convidando aquelas pessoas, aquela multidão, à conversão, para aderirem com mais profundidade à própria fé, para seguirem com mais tranquilidade, com mais coerência ao próprio Cristo. A segunda leitura era tirada da carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Eu também destaco um versículo onde São João vai nos dizer: No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, São João também traz para nós essa mensagem, esse convite à conversão, esse convite a abandonarmos o próprio pecado, mas a não temermos o nosso pecado, porque Deus é o nosso próprio Redentor, o nosso defensor. Claro que Ele pede também de nós a conversão. Nós não podemos pecar sem sentido, não podemos pecar de qualquer jeito e ficar por isso mesmo, né? O pecado, ele rompe a nossa aliança com Deus. E a partir daí, nós somos convidados a recorrermos, a procurarmos sempre a misericórdia do Senhor para retomarmos a unidade com Ele. Do outro lado, o nosso evangelho, ele traz um trecho dos discípulos de Emaús. Quando Jesus encontra os discípulos, e Jesus mais uma vez usa as expressões-chave: a paz esteja convosco. Lembremos que o evangelho da semana passada, Jesus disse diante de Tomé, aliás, diante dos apóstolos, e uma das vezes estava Tomé: a paz esteja convosco. Jesus ressaltou isso duas vezes. Mas Jesus não ficou somente nas palavras, Jesus também, ele foi concreto. Ou seja, Jesus repete hoje parte do discurso que ele disse até mesmo a Tomé: tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne, não tem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Ou seja, os apóstolos ainda não compreenderam, não haviam compreendido totalmente o sentido da ressurreição. Por isso que Jesus é muito claro
quando ele pede que eles o toquem para perceber que Jesus não era uma assombração, não era uma visagem, não era um fantasma, mas era alguém de carne e osso, ou seja, a ressurreição é um ato concreto, não é somente um discurso. E, em seguida, eles são preenchidos pelo sentimento da própria alegria. Mas essa alegria, ela era somente uma alegria superficial. E Jesus pediu que eles dessem algo de comer. E Jesus repete o gesto da última ceia, aquilo que acontece perto da sua prisão, perto da sua crucificação e da sua morte. Jesus ele repete o gesto, não com um pão, mas com um peixe assado. O peixe também é um símbolo da nossa fé. Não é à toa que na igreja primitiva, no princípio da nossa fé, o peixe era um símbolo que era escrito nas paredes, que era escrito no chão, que era deixado nos pergaminhos. É o símbolo do cristianismo, da fé cristã. Então, a partir dali, Jesus, de forma muito concreta, abre a inteligência dos discípulos e eles começam a compreender a Escritura. E Jesus ele acaba olhando para trás. Em que sentido? Não olhar para trás com arrependimento, mas olhar para trás para perceber que ele cumpriu somente aquilo que estava na lei. Por isso que ele vai dizer, por isso que o Evangelho nos disse: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Ou seja, nós somos convidados a testemunharmos a conversão, a nossa conversão à própria fé. Nós somos convidados também a testemunharmos o perdão dos pecados, o perdão que Deus tantas vezes nos oferece de forma gratuita. Mas essa gratuidade, esse perdão, essa conversão, ela não pode ficar somente na superfície da nossa vida. Não pode ser somente uma máscara. Não pode ficar somente na nossa aparência, mas deve penetrar no nosso próprio coração. Porque, como eu disse semana passada nas celebrações, cada um sabe dos seus pecados, cada um sabe dos pecados que são mais frequentes, cada um sabe do seu calcanhar de Aquiles, mas Deus também sabe desses pecados. E é importante que os pecados dos quais nós cometemos com mais frequência sejam motivo para a gente procurar recorrer ainda mais à misericórdia de Deus. Porque somente aí nós teremos aquela capacidade de vivermos em coerência com a palavra do próprio Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Lembrando que logo mais às 11 horas da manhã teremos a missa online do nosso canal. Então nós contamos com a audiência virtual de vocês. Compartilhem, se inscrevam, nos ajudem para que o nosso canal permaneça sempre anunciando essa palavra. Então é fundamental que nós compartilharmos, nós se inscrevermos, ativarmos o sininho, repassarmos aos nossos familiares e aos nossos amigos. O nosso canal está com 2.520 pessoas, mas eu tenho certeza que se nós fazermos todos os esforços e divulgarmos, nós poderemos atingir mais e mais pessoas. Um grande abraço, Deus os abençoe e um bom domingo.